Chegamos, né? Próxima aula, próximo vídeo, aula de geografia, tá? Na unidade anterior, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o clima, ou seja, os climas do nosso Brasil, os tipos de clima que predominam no nosso Brasil. Então, ao passar das aulas, nós vamos vendo tudo, né, que compõe o Brasil. A hidrografia, a vegetação, as bacias, o clima, né? Por todas as partes que o nosso Brasil é composto, o relevo. E hoje nós vamos ver, tá? A vegetação, né? Quais tipos de vegetação formam o nosso Brasil? Então, primeiro nós vamos ao conceito de vegetação. Quando a gente fala em vegetação, de um modo geral, a gente lembra logo de quê? Qual é a primeira imagem, qual é o primeiro detalhe que vem à nossa mente? As plantas, né? Quando a gente fala em vegetação, o primeiro pensamento que nos ocorre são as plantas, a imagem das plantas. Então, joinha, é isso aí. Vegetação, vamos ao conceito. É o conjunto de espécies de plantas características de uma região, justamente. Cada região tem a sua vegetação específica, né? Toda região é diferente e possui espécies diferentes. Aí vocês podem me perguntar, tia, mas eu posso encontrar uma determinada espécie de planta que existe em uma região, em outra região? Pode. Essa espécie de planta, ela pode também ocorrer em outras regiões, né? De acordo com a sua adaptação, de acordo com o tipo de clima e de acordo com o tipo de relevo, quer dizer, o solo, né? E com os aspectos que o nosso Brasil possui. Então, vamos lá. O mapa da vegetação indica os locais onde existem determinados tipos de planta. O Brasil, por ter diversos tipos de clima, apresenta também uma grande diversidade de paisagens vegetais. Olha outra definição de plantas. As plantas também são vegetais, né? E os vegetais são plantas, certo? As áreas verdes protegem o solo e os rios da erosão. O que é a erosão? É o desgaste do solo, né? Provocado ou pelo ser humano ou por fatores naturais, sendo essenciais para a respiração e a alimentação dos homens e animais, e fundamentais para o equilíbrio do clima no planeta Terra. Então, tudo que está dentro do planeta Terra, tudo que existe, né, é específico. O clima, a hidrografia, tudo que existe dentro do planeta Terra, ele auxilia na manutenção da vida do nosso planeta, né? Tudo tem um motivo para estar ali, tudo tem um motivo para existir, né? Observe o mapa abaixo e localize o estado em que você mora, certo? Nós moramos no estado de Alagoas, né? Terra bonita, famosa de muitas histórias, né? E o tipo de vegetação correspondente, então vamos lá. A gente tem que lembrar que o nosso estado é um estado litorâneo, né? Localizado às margens do litoral, banhado pelo Oceano Atlântico, não esqueçam disso. Então, se ele está lá, banhado pelo Oceano Atlântico, né? É uma cidade litorânea, um estado litorâneo, então eu vou encontrar ele na curvinha do mapa, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ele está aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. O nome é Alagoas e a faixa é vermelha, tá? Então, vamos descobrir aí que tipo de vegetação nós temos no estado de Alagoas. Nós temos restinga e manguezal, são as vegetações predominantes no estado de Alagoas. E também um pedaço da Mata Atlântica, né, que está dentro do nosso estado, certo? E nos demais estados, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, Acre, Rondônia, nós temos os outros tipos de vegetação. Como é que vocês vão saber? Vocês têm um mapa, aqui está o mapa do nosso Brasil. De acordo com a cor do mapa, você vai procurar na legenda, tá? Isso aqui é uma legenda, a corzinha
da vegetação que está aqui e vai ver qual vegetação é predominante naquele lugar. Então, aqui nós temos a floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campo, Pantanal, Restinga e Manguezal. Então, esses aí são os tipos de vegetação que ocorrem no nosso Brasil, certo? Então, vocês têm aqui na página 124 o conceito de biodiversidade, totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região. Ecossistema, conjunto formado pelos elementos naturais e seres vivos em interação, interdependência, quer dizer, aquela relação em que o ser vivo precisa do outro para se manter vivo, certo? E tem uma curiosidade aqui que vocês podem ler sobre a floresta amazônica, tá? Eu vou ler aqui para vocês a definição de cada tipo de vegetação, tá? E depois vocês deem uma lida com mais atenção, mais específica, para poder realizar aí a atividade que a tia vai deixar na descrição do vídeo, as páginas da nossa atividade. O Brasil abriga vários tipos de bioma, com destaque para a Caatinga, o Cerrado, a floresta amazônica, os manguezais. Hoje eu estou toda enrolada. A Mata Atlântica, a Mata dos Pinhais, ou Mata de Araucárias, a Mata dos Cocais e o Pantanal. Conheça alguns desses tipos de vegetação. Primeiro é o Pantanal. Quando a gente fala em Pantanal, nos lembra regiões alagadiças, né? É uma região onde se localiza a grande reserva nacional da fauna e da flora, considerado um verdadeiro paraíso natural. Várias espécies em extinção são preservadas. É uma área fiscalizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA. Qual é o papel do IBAMA? Tem o papel de preservar os recursos naturais, vegetação, solo e águas existentes no território nacional. O Pantanal é caracterizado como a maior planície inundável do mundo. As chuvas associadas às condições do relevo são as principais responsáveis pelas inundações que aí ocorrem e que cobrem até 2/3 de toda a área pantaneira. Então, regiões de pântano são realmente regiões alagadiças, né? Mata Atlântica, muito legal aqui, se estendia por todo o litoral brasileiro, além de algumas áreas no interior. Foi esse tipo de vegetação que, quando Pedro Álvares chegou ao Brasil, né, pela costa litorânea, ele viu uma vasta imensidão de verde, né? Por isso ele pensou ter chegado a um monte, né, alguma coisa, algo desse tipo. Foi muito devastada desde a descoberta do Brasil, contudo ainda restam algumas áreas com reservas de mata onde se pode observar plantas ornamentais como as orquídeas, bromélias e várias outras espécies. É o habitat de vários animais silvestres. Na mata observa-se a formação de floresta subtropical. Apesar da imensa devastação sofrida, a riqueza das espécies animais que ainda se abrigam na mata é espantosa, quer dizer que há uma enorme diversidade dessas espécies que se abrigam aí nessa mata, na Mata Atlântica. Em alguns trechos, os níveis de biodiversidade ainda são considerados os maiores do planeta. Podemos citar alguns animais que fazem parte da sua fauna: o mico-leão dourado, a onça-pintada, o bicho preguiça, a capivara e a lontra, que estão ameaçados de extinção. O terceiro, né, Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias. Encontra-se ao sul do país outro tipo de floresta subtropical, que chamamos Mata dos Pinhais, onde grandes pinheiros, conhecidos como araucárias, sofrem com extrativismo de suas madeiras, né? Então aqui há grande número de madeiras sendo retirada aí dessas matas, né? A caatinga, outro tipo de vegetação com algumas plantas de folhas grossas e espinhosas e outras rasteiras
com galhos secos e poucas folhas. São vegetais típicos de Caatinga, o xique-xique, o agave, do qual se fabrica o barbante, a palma, que alimenta o gado, o mandacaru, que é um reservatório de água servindo ao homem nas secas, e uma variedade de cactos, né? Geralmente colocado para o gado, mandacaru, nas épocas mais secas do ano, pois suas folhas são depósitos naturais de água, tá? Cerrado. No cerrado predominam plantas rasteiras e arbustos, com algumas árvores isoladas. Nos últimos anos, a pecuária extensiva e as monoculturas destruíram boa parte do cerrado, e vem acontecendo, como a gente vê diariamente nas reportagens, né, dos jornais, né? Sempre nos relatam algo que agride a nossa natureza. Vegetação litorânea, como o próprio nome já diz, é a vegetação do litoral, das praias, né? Existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, de forma variada, apresentando os seguintes tipos: vegetação de mangue ou manguezal. Isso aí é bem importante, vou ler para vocês, é a parte bem importante essa aqui, tá? Ela abriga também várias espécies de animais. Formação vegetal das margens das enseadas, quer dizer, das praias, né? Das lagunas e dos estuários calmos dos rios nas zonas litorâneas. Variam desde pequenas plantas até árvores de grande porte. Nesses locais aparecem certos crustáceos como o caranguejo e o guaiamu, né, que é também uma espécie de caranguejo. O manguezal, além de servir como berçário para os animais, como o caranguejo, amortece o impacto das marés e contém os sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim o depósito de parte dos sedimentos. Então ele tem toda uma importância aí, né, nesse tipo de vegetação, que é a vegetação litorânea. O manguezal é um bioma muito produtivo economicamente, pois as populações que vivem próximas a essas regiões sustentam suas famílias com o que vem do mangue. Existe manguezal em vários pontos da costa brasileira, sendo mais comum onde o mar se encontra com as águas doces dos rios, né? Então aí a importância da vegetação litorânea, o mangue ou o manguezal. E a vegetação de praia, que é aquela vegetação rasteirinha, né? É formada por plantas rasteiras encontradas nas areias da praia. Em algumas regiões do litoral é comum encontrarmos o coqueiro. Geralmente quando a gente está viajando ou vai para uma praia mais distante, ou até aqui no nosso litoral, a gente vê muitos coqueiros, né? Que é também uma vegetação típica de praia, né? Praieira, certo? Então, gente, nosso assunto é esse hoje. Façam as atividades, não acumulem nada não, tá certo? Próxima aula envia as correções e no final do vídeo a descrição das atividades. Por hoje vamos ficando por aqui. Dê uma olhada no cronograma das atividades dessa semana. Realizem as atividades das outras matérias que estão lá, pois essas matérias não precisam ter aula porque não são assuntos, são apenas leitura e atividade, certo? E é isso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau!